Gente, quando eu comecei a me planejar para esse domingo, para preparar aquilo que eu ia pregar nesse domingo, normalmente eu não me ligo nessas datas e não preparo mensagens especiais para essas datas. A não ser assim, Natal e tal, mas Dia dos Pais, Dia das Mães, dia de sei lá do que, Dia do Aviador. Eu não preparo uma mensagem específica para essas datas. Dificilmente, raramente. Até porque eu não lembro nunca das datas, né? Eu sou aquele cara que de repente a Denise me avisa, tá lembrando que amanhã é aniversário do seu filho? E às vezes eu tomo aquele susto, eu falo, meu Deus! Não fixa, não grava. Mas eu não sei por quê, por que cargas d'água. Essa celebração, Dia dos Pais, durante toda essa semana ficou um negócio marcado na minha cabeça. Domingo que vem é Dia dos Pais, domingo que vem é Dia dos Pais. E quando eu comecei a preparar, a juntar tudo aquilo que eu normalmente faço para preparar uma mensagem, Bíblia, dicionário bíblico, dicionário de grego, de hebraico, aquela livrarada toda, eu de repente, eu senti uma direção de falar aos homens. E essa mensagem de hoje, muito provavelmente, ela é muito mais dirigida para os homens do que para as mulheres. Não necessariamente para os pais, mas para os homens. Mas eu tenho certeza que quem vai dizer mais amém e bater palmas vão ser as mulheres. Não tenho dúvida disso. Os outros cultos já provaram isso. As mulheres é que vibraram mais, é que bateram mais palmas, disseram mais amém. Eu tenho certeza disso. E o título dessa mensagem de hoje é uma mensagem para os pais. Ser ou não ser? Eis a questão. Eu também estou lendo um livro em que o autor, pelo menos até onde eu já cheguei, ele faz muitas referências a Shakespeare e a peças de Shakespeare. E aí, quando você fala de Shakespeare, a peça que vem mais à nossa mente é Hamlet, e a frase mais conhecida da peça é o ser ou não ser. Eis a questão. E nós, homens, hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos responder essa pergunta. E aí, ser ou não ser? Eis a questão. Ser ou não ser? Eis a questão. O mundo de hoje, por que a gente precisa responder essa pergunta? Porque o mundo de hoje está vivendo um período, um tempo, que é chamado de pós-modernismo. E o pós-modernismo, para você entender melhor o que é o pós-modernismo, ele também é chamado de pós-verdade. Por que é pós-verdade? Porque é o tempo do relativismo. Então não existem mais absolutos. O pós-modernismo, ele preconiza que não existem mais absolutos. Que a verdade não existe. Você tem a sua, eu tenho a minha, que é diferente da do outro, O que é para você uma verdade pode não ser para mim. O que é verdade para mim pode não ser para você. É tudo muito relativo. É óbvio que existem coisas no mundo e na vida que são relativas, mas verdades são absolutos. Não adianta você pensar de modo diferente, porque não vai mudar a verdade. 2 mais 2 é igual a 4. Isso é um absoluto, isso não muda. Você pode brigar, cismar, não gostar de que 2 mais 2 dá 4. Você pode ser antipático a esse resultado, mas nada vai mudar o fato de que 2 mais 2 absolutamente é igual a 4. Não tem como mudar isso, porque verdades, por definição, são absolutos. Mas o pós-modernismo preconiza que não existem absolutos. Por isso nós estamos vivendo a pós-verdade. A época das verdades já ficou para trás. Agora cada um tem a sua. E a única verdade absoluta no relativismo é que tudo é relativo e o relativismo é absoluto. Essa é a única realidade, é o único absoluto da pós-verdade. A única coisa absoluta é o relativismo. E algumas perguntas precisam ser feitas numa época como essa. Quando a gente comemora uma data como essa, que a gente lembra de pai, fala de pai, celebra a paternidade e cumprimenta todo mundo, feliz Dia dos Pais, parabéns pelo Dia dos Pais. Algumas perguntas a gente tem que fazer numa época como essa, de pós-verdade, de pós-modernismo, de relativismo. Como é que é ser pai na era do pós-modernismo? Quer dizer, o pessoal levou um tempo danado para aprender como ser um pai moderno. Quando o pessoal ainda nem aprendeu direito a como ser um pai moderno, já surge agora a necessidade de você ser um pai pós-moderno. Como é que eu faço para ser... O que significa ser um pai na época do pós-modernismo? Onde é que eu busco referências? Onde que eu encontro referências para ser um pai de excelência? Onde que eu encontro exemplos de sucesso e de fracasso que possam me dar uma noção mínima do que fazer e o que não fazer?
Onde que eu encontro essas referências? Será que os exemplos que eu recebo, ou o exemplo que eu tive, ou tenho dentro de casa, não seriam exemplos suficientes para me dar um norte? Quer dizer, eu fico olhando para esse tipo de pergunta, e eu fico vendo que, por exemplo, eu, talvez como muitos aqui, eu não tive um pai presente dentro de casa para eu poder olhar e dizer, não, eu tive uma referência, um exemplo para qual seguir, que foi o meu pai. E às vezes um pai presente é exatamente o exemplo ao que não seguir. Não é verdade? Às vezes você vai dizer, o meu pai não é uma referência legal, não. Exatamente o oposto dele é o que eu quero fazer. Eu não sei quantos como eu não tiveram um pai presente, mas eu não tive. É lógico que a gente sempre busca referências de forma objetiva ou subjetiva. A gente acaba buscando referências paternas. A gente acaba encontrando, eu tive uma referência num avô, eu tive referência em pastores, em bispos, que foram meus líderes e tal, que foram sempre uma referência que, querendo ou não, acabam sendo uma referência paterna. Mas um pai presente dentro de casa, para saber como age um pai, eu não tive. Então, como é que a gente busca esse tipo de coisa para ter um norte na vida? Olha só para essa afirmação aqui. De todas as bases sobre as quais nós construímos a nossa vida, a família é a mais importante. E nós somos chamados a reconhecer e a honrar o quão crítico, olha só a expressão, o quão crítico todo pai é para essa fundação. Se formos honestos conosco mesmo, vamos admitir que muitos pais estão fazendo falta em muitas vidas e em muitos lares. Eu dou um doce para quem adivinhar quem falou isso aqui. Você tem ideia de quem? Você imagina que foi, de repente, um professor universitário, um pedagogo, um psicólogo, um filósofo, mas quem disse isso aqui foi Barack Obama. Só que ele disse isso em 2008, quando ele era senador. Depois que ele virou presidente, que ele se viu pressionado e obrigado a dizer coisas que só batem com o politicamente correto, esse discurso sumiu do mapa. Mas ele mesmo foi quem disse que pais estão fazendo falta, fazem falta em muitos lares, em muitas famílias, e que pai é uma figura fundamental para essa instituição que é a base para uma sociedade bem desenvolvida, família. Sabe, eu vou apresentar para você aqui alguns dados que não são opiniões, não é o que eu penso, o que eu acho, o que o fulano acha, são dados frios de estatística. Estatística, ela é fria, ela não dá bola nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o certo, nem para o errado, ela simplesmente apresenta dados e números. E olha só o que dizem as estatísticas recentes. Hoje, 1 em cada 4 pais vivem longe do seu filho ou dos seus filhos. Significa que em cada 4 lares não existe a presença de um pai para cooperar para a educação das crianças que estão vivendo ali naquele lar. Mais de 70% da população carcerária em toda a Inglaterra, homens e mulheres que estão presos, cumprindo pena na Inglaterra, é formada por pessoas que não tiveram um pai presente. Você poderia até pensar que isso é uma coincidência. Pastor, isso pode ser uma coincidência. Na Inglaterra é 70%. Lá não sei aonde é 30%, ou não sei aonde é 40%. Até que você começa a fazer uma comparação das estatísticas mundiais e ver que isso aqui é uma coisa que se repete no mundo inteiro. Os americanos expressaram isso aqui de uma forma diferente. Eles expressaram que jovens sem a presença de um pai na família são mais sujeitos a irem presos, a irem em cana. Ou seja, aquilo que foi observado na Inglaterra começou a ser observado como algo que se mostra real em todo o mundo. E é óbvio que há certas estatísticas que se extrapolam para o mundo inteiro. Que você vê num determinado lugar e aquilo pode ser extrapolado para o mundo inteiro. Até porque você, para saber se uma sopa está salgada ou não, você não precisa tomar a panela toda, basta tomar uma colherada. Uma colher da sopa já diz para você se a sopa está ou não salgada. 71% das desistências escolares no 2º grau acontece entre jovens que não têm a presença de um pai na família. Você pode justificar assim, não, ele justificou que uma coisa, ele desistiu da escola por um fator muito justificável, ele teve que sair porque é uma família que não tem o pai, a mãe é viúva, e ele teve que sair, parar de estudar para trabalhar.
Mas ainda assim, o fato é que 71% das desistências escolares no nível de segundo grau é em lares onde não há um pai presente. E isso aí é uma estatística terrível, porque a gente sabe que o único meio concreto, real, comprovado de ascensão social é o estudo. É o estudo, não tem outra. É o único meio de ascensão social e econômica, é o estudo. A gente aqui no Brasil, essa semana, teve uma porção de reportagens sobre desemprego no Brasil. E em São Paulo, teve lá, se juntaram uma porção de agências de emprego, de empresas e tal, e fizeram um mutirão lá para dar emprego a quem está desempregado. Formou uma fila gigantesca, aquela fila caracol, né? Vai assim e tal, e depois se estica aquele rabicho que vai até onde o mundo não vê. O que as pessoas não estão se tocando é que no Brasil não falta emprego. Tem muito desempregado, mas não está faltando emprego, não. O que as pessoas que têm as vagas de emprego para oferecer mais se queixam é que o que falta é gente qualificada. Quer dizer, o camarada procura um emprego, ele chega lá, olha, eu tenho até uma vaga aqui, ou 2 ou 3, mas você tem curso já de segundo grau? Completou o segundo grau? Não. Você tem algum curso técnico? Não. Sabe mexer com computador? Não. Então, a vaga não pode ser preenchida. Tem uma fila de gente, a vaga está lá. Mas falta gente preparada. Quando 71% dos jovens desistem de completar o segundo grau, simplesmente porque não existe um pai dentro de casa, esse é um fator de achatamento social, de achatamento econômico social. Jovens sem um pai presente estão mais sujeitos à gravidez na adolescência. E eu não estou falando para você simplesmente das garotas, não. Porque até onde eu saiba, para uma garota engravidar, precisa ter um cara. Até onde eu saiba, é assim que funciona. Ainda é assim? Ou já mudou? Ainda continua sendo assim? Então, porque o problema é que, normalmente, quando uma jovem engravida com 13, 14, 15 anos, o ônus, o preço, o peso fica mais para o lado da menina do que para o rapaz. Esse é o problema. Porque, normalmente, quem vai criar, educar e tal, é a menina que perde a juventude, porque naquela idade ela deveria estar saindo com as amigas, indo ao cinema, indo à festa, indo aos bailes, mas agora ela não pode fazer nada disso, inclusive estudando, ela não pode mais fazer nada disso, porque agora tem que dedicar tempo integral para a criança que nasceu. E o pai, normalmente, que também é um adolescente sem um pingo de responsabilidade, continua indo para o baile funk. E normalmente, o grosso disso acontece em famílias onde não existe a presença de um pai. Crianças que crescem sem a presença de um pai são, em média, mais sujeitas à depressão do que aquelas criadas por um pai e uma mãe. Em média, a depressão atinge mais crianças que não têm a presença de um pai do que aquelas que estão criadas dentro de um lar com pai e mãe presentes. Agora, olha para isso aqui. Todos os grandes influenciadores ateus, os ateus de carteirinha, que vão para o YouTube, que vão nas universidades, que vão nas escolas para falar contra o cristianismo, para dizer que Deus não existe, etc. e tal, no Brasil e fora do Brasil, todos eles, os grandes tiranos e genocidas da história recente, século XX, final do século XIX, todos eles, sem exceção alguma, todos, 100%, tiveram ou um pai ausente. Porque um pai ausente não é só um pai que não está presente fisicamente. Às vezes o pai está presente fisicamente, mas emocionalmente é ausente. Todos esses caras tiveram ou um pai ausente, ou tiveram conflitos de graus diferentes e variados, não resolvidos com o pai. Graus de problemas não resolvidos. O problema não é o pai ter um conflito com o filho com o pai. Isso aí acontece. O problema é o conflito não ser resolvido. E ficar não resolvido para o resto da vida. Esse é que é o grande problema. E todos os grandes genocidas, todos os grandes tiranos, todos os grandes ateus tiveram esse tipo de problema. Eu pensava assim de forma intuitiva, porque eu gosto de ler. O que me cai nas mãos eu leio. E eu gosto de ler, eu vira e mexe, eu compro alguma biografia. Eu gosto de ler biografia. E eu leio biografia de gente boa, mas também leio biografia de gente ruim. E quando eu, de repente, comecei a ler a biografia desses caras, tipo Joseph Mengele, Hitler, Stalin e outros, eu comecei a ver um ponto em comum na vida de todos eles. Nascidos em países diferentes, criados por pais diferentes, em culturas diferentes, mas eu vi um ponto em comum em todos eles. Todos eles tiveram problemas sérios de relacionamento com o pai. Todos, 100%.
Mas eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não sou estatístico, então eu não podia afirmar, é isso. Até que caiu nas minhas mãos um livro chamado Faith of the Fatherless. Ou seja, traduzindo em português, a fé dos órfãos de pai. A psicologia do ateísmo, The Psychology of Atheism. A psicologia do ateísmo. E esse psicólogo que escreveu esse livro, um camarada chamado Paul C. Vitz, é um psicólogo formado pela Universidade de Michigan. Ele é PhD por Stanford e é professor do Institute of Psychological Sciences e professor emérito da Universidade de Nova York. Esse camarada escreveu esse livro, e nesse livro ele diz exatamente aquilo que eu imaginava. Ele bota nome por nome, um por um, analisando uma pequena história, dando uma pequena descrição histórica do relacionamento do sujeito com o pai, e ele prova que todos esses camaradas que foram tiranos, genocidas do século XX e XXI, os grandes ateus, todos eles tiveram um problema de relacionamento com o pai. Quando você começa a ver a biografia de homens como Friedrich Nietzsche, dá até nó na língua para falar, é o camarada que declarou, um filósofo alemão, que lá na transição do século XIX para o século XX, ele declarou o seguinte: Deus está morto. Deus está morto. E esse pensamento influenciou toda uma geração. Influencia até hoje. Mas olha só, quando você simplesmente ouve que Nietzsche disse Deus está morto, e a pessoa abraça isso, não, realmente, o cara tem razão, foi um filósofo, o cara cabeça que falou isso, não foi um mané qualquer não, foi um cara cabeça que falou. Só que você não leu o resto que Nietzsche disse. Ele disse o seguinte: Deus está morto, acreditar em Deus é tão válido quanto acreditar no coelhinho da Páscoa. Quem acredita em Deus está acreditando numa tolice, numa fábula, mas se essa crença de que Deus não existe entrar no coração das pessoas, a sociedade será um caos, será uma miséria, isso será o fim da humanidade. Será o caminho do fim do homem. Quer dizer, é o próprio cara que declara, que bota argumentos filosóficos de que Deus está morto, que Deus não existe. Esse mesmo cara diz que quando ele admite essa realidade, a sociedade está em vias de um caos. Quando você olha para a vida, por exemplo, de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, um casal de filósofos que nos anos 60 influenciou toda uma geração, foi o casal que inventou o tal do amor livre. O Sartre era um camarada de esquerda, comunista, e ele foi comissionado pelo Partido Comunista Francês para ir até a União Soviética, porque havia um rumor de que na União Soviética as pessoas que não concordavam com o sistema, com o regime, eram presas, eram deportadas para a Sibéria, eram mortas, eram torturadas, e eram perseguidas, e havia muita pobreza, muita miséria. O Partido Comunista Francês comissionou Sartre para ir até lá para verificar se isso era verdade ou não. Ele foi, quando voltou, ele voltou dizendo o seguinte: ele viu tudo isso, mas ele voltou dizendo: a União Soviética é um paraíso. No final da vida viram que ele mentiu, pegou mal pra caramba para ele. Mas o que chama atenção nessa história, dessa viagem dele à União Soviética, é que lá ele conheceu uma jovem russa, se apaixonou por ela, telefonou para casa, falou com a Simone, a sua esposa, Simone de Beauvoir. Ele disse para ela: olha só, nós temos um relacionamento aberto, você pode fazer o que você quiser, com quem você quiser, eu também. E eu me apaixonei por uma jovem russa, estou voltando para casa, levando ela na bagagem. E voltou para casa, trazendo a russinha, junto com ele. Tudo certo, somos gente moderna, cabeça, não tem ciúme. Esse negócio de casamento é instituição falida, esse negócio de pertencer um ao outro, não, cada um é cada um, nós somos livres e tal, você pode se relacionar com quem você quiser, a gente continua o nosso relacionamento, e você tem esse caso aí com essa russa, sem problema nenhum. Uma semana depois, Simone de Beauvoir pega o telefone, telefona para os Estados Unidos para um filósofo conhecido e amigo dela, e ela pede chorando: eu queria que você comprasse uma passagem, viesse para Paris, porque eu estou precisando de ter ao meu lado um homem que eu possa chamar de meu, e que diga que me ame. Caramba, quer dizer que a filosofia deu ruim? Aí quando você vai estudar a biografia de Jean-Paul Sartre, a biografia de Simone de Beauvoir, você vai ver que lá atrás, os dois, cada um deles teve um problema sério de relacionamento com o pai. Problema sério de relacionamento com o pai. Albert Camus, Bertrand Russell, Sigmund Freud. O Freud é um camarada que, hoje em dia, estão chegando à conclusão de que 90% da coisa que ele disse era bobagem. Porque começaram a entender
que Freud estava projetando nos outros os problemas dele. Tudo que Freud... Se você for estudar psicologia, psiquiatria, e for estudar Freud, tudo que Freud fala tem a ver com sexo. Por quê? Porque ele era um tarado. Então, tudo em Freud tem a ver com sexo. É o rapaz que tem ciúme do pai. Então, ele odeia o pai, porque, na verdade, ele queria ter relacionamento sexual com a mãe. Só uma mente maluca, doentia, podia pensar numa maluquice dessa. Você olha para a mãe assim, mamãe, mamãe. Pô, pelo amor de Deus. Vai ser maluco assim no inferno. E tudo em Freud, tudo que ele vê é sexo. Então, foi Freud que dizia o seguinte, esse negócio do cara fumar, na verdade, o cigarro, o charuto é um símbolo fálico. É um símbolo fálico. Aqui não é um imenso falo que o cara está botando na boca. Até que ele se tocou que ele era um baita fumante de charuto. Aí ele disse, não, um charuto de vez em quando é só um charuto. O que ele quis dizer com isso? Na minha boca, um charuto é só um charuto. Na sua, é um pênis. Lenin, Joseph Stalin, Adolf Hitler, Mao Tse Tung, todos esses caras tiveram problemas sérios de relacionamento com o pai. Os grandes ateus, os grandes ateístas modernos do século XX, que estão em voga hoje, Richard Dawkins. Richard Dawkins é um cara que escreveu um livro chamado Deus, uma Ilusão. Se você ler o livro é absolutamente ridículo. Por quê? Porque é um camarada que é um biólogo, não é um filósofo, ele não é um psicólogo, ele não é nada disso, ele é um biólogo. Ele escreve um livro para falar sobre Deus com argumentos absolutamente infantis e ridículos, que qualquer um consegue derrubar os argumentos dele. Mas é um camarada que, quando chega num debate, para botar um cristão de lá e ele de cá, ele não apresenta um argumento lógico. Ele só diz, não, vocês cristãos são ridículos, têm que ser ridicularizados, vamos dar uma risada dos cristãos. Só isso que ele apresenta. E tem uma montoeira de gente seguindo esse cara. Esse camarada, quando criança, aí eu fui descobrir, eu não sabia disso, mas aí eu fui ler a vida do cara e descobri que ele, quando criança, frequentava a igreja anglicana, que o pai dele e a mãe eram crentes, frequentavam a igreja anglicana. Mas ele tinha um relacionamento péssimo com o pai e, para piorar, um pastor anglicano abusou dele sexualmente quando ele tinha 9 anos de idade. Juntou a fome com a vontade de comer. Ele já não se dava com o pai. Um pastor que deveria ser um exemplo, que deveria ser alguém que transmite uma imagem de uma certa forma paternal, vai e viola o cara sexualmente. Esse cara só podia se tornar um ateu mesmo. Não podia dar outra. Já tinha um problema com o pai. O pastor, que deveria também transmitir uma imagem paternal, é um abusador. Quando ele olha para o pai dos pais, o que ele vê? Não acredito, esse cara não existe. O Christopher Hitchens, a mesma coisa. Problema sério. O Richard Dawkins, inglês, Christopher Hitchens, americano, os dois são extremamente ouvidos e consultados pelos jovens universitários americanos. Mas todos eles tiveram problemas sérios de relacionamento com o pai. A origem está lá atrás. Agora veja só o seguinte, no pós-modernismo, não se admite haver absolutos, tudo é relativo. Homem não é simplesmente homem, mulher não é simplesmente mulher. Daí a infeliz ideia de querer negar as diferenças, até mesmo biológicas e psicológicas, entre os sexos. Então, só que esse tipo de pensamento não é uma coisa que aconteceu ontem. Não é algo, na verdade, você é mais influenciado por esse tipo de pensamento do que você imagina. Todo mundo aqui conhece e cantou uma música que diz o seguinte: ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. É ruim, hein? Eu não tenho lado feminino. Eu tenho 2 lados. Um é macho, o outro é macho. Não tem esse negócio, não. Ainda bem que o pastor Jorge disse aqui amém. Eu também também. Eu te pergunto, essa música fez sucesso, foi ano passado? Não. Foi há 10 anos atrás? Não. Foi mais? Quer dizer, da onde começa? A coisa começa vindo e vai lavando a sua cabeça, sua mente, você não vai percebendo. Você vai até cantando, ser um homem feminino. Quando você devia estar cantando, era Raul. Eu que não sou trouxa de ficar sentado numa poltrona na sala, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Eu preciso, na verdade, me conscientizar que homem é homem, mulher é mulher. Gente, não tem como. Eu nunca vi, se você já viu, me avisa, mas eu nunca vi homem de TPM. Não dá para ter. Não tem como. Por quê? Porque homem
funciona com testosterona, mulher com estrogênio. Não adianta tentar misturar uma coisa com a outra, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem jeito. Esses hormônios provocam mudanças não só físicas, mudanças psicológicas. O estrogênio faz a cabeça funcionar de um jeito diferente do que faz a testosterona. Não tem por onde, não tem como você alterar isso, é biológico. Mas eu sou outro fã, um fã também de assistir palestra de TED. Quem é que gosta de assistir palestra do TED? Legal. Aí eu assisto, de repente, uma palestra de uma senhora que esteve aqui, inclusive aqui no Brasil, que se diz filósofa, mas que de filósofa não tem nada. E ela diz o seguinte: esse negócio de você chamar menino de menina e menina de menina é um absurdo. Tem que chamar de meninex. É o X. Porque a criança, quando crescer, que vai decidir o que ela quer ser. É a geração do meninex. Não é menino nem menina, deixa ser o que for. E ela diz, eu estava, por exemplo, numa escola, observando as crianças, e eu vi uma menina que chamou minha atenção, porque a menina, ela brincava, assim, de um jeito muito mais agressivo do que as outras meninas, e ela corria, ela jogava bola, e ela estava usando uma jaqueta de cor camuflada. E eu chamei a menina e perguntei para ela, vem cá, qual é a sua cor favorita? E a menina disse, camuflagem, a cor camuflada. E ela disse, isso para mim é uma prova clara que essa menina de 9 anos de idade, 8, 9 anos de idade, ela tem uma tendência para ser uma lésbica. Quer dizer, da onde que uma pessoa tira uma ideia dessa? Aí, de repente, a mãe ouve e fala assim, será? É mesmo, né? É mesmo, tá certo. Por quê? Porque ela foi convidada para dar uma palestra no TED, eu nunca fui. Por que eu nunca fui? Porque eu não tenho os títulos que ela tem. Ela entende mais do que eu. E se ela disse que a minha filha é lésbica, deve ser mesmo. Agora eu estou entendendo. O meu filho tem 3 anos de idade, mas gosta de brincar com a prima de boneca. Vai ser gay. Já é gay. Você já ouviu esse tipo de coisa por aí? Quer dizer, a coisa mais comum do mundo é um menininho de 3, 4, 5 anos de idade brincar com as meninas, brincar de boneca, não tem nada, não quer dizer que o garoto vai ser isso, vai ser aquilo, tem pai que já fica, esse garoto aí, tá um negócio de boneca. Por que o cara fica preocupado com isso? Porque já tem gente dizendo, não, mas isso é uma prova de que realmente é uma tendência, deixa o garoto em paz. Ou eu garanto para você, eu assino embaixo se você quiser, eu garanto para você, tem muito garoto hoje pensando que é gay, que não é. Tem muita menina hoje pensando que é lésbica, que não é. Eu não tenho nada contra quem se diz, quem acha que é e quem é. Cada um cuida de si. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Nem você, nem ninguém tem nada a ver com a vida dos outros. Então, se o sujeito diz que ele é gay, acabou. É maior de idade, vacinado, é dono da vida dele. Então, esse é o problema dele, não é problema meu. Não vou desprezar a pessoa, pode ser meu amigo, leva na minha casa para jantar, sem problema nenhum. Agora, eu garanto para você que tem muito rapaz, muita moça por aí, achando que é e não é, mas se sente pressionado pela pressão do grupo. E começa a vivenciar umas experiências achando que tem que ser. E não é por aí que a banda toca. Não é assim que a banda toca. Os males do mundo são vistos muitas vezes de acordo com o momento, de acordo às vezes com o contexto, com o interesse do momento, são vistos como resultado de muita testosterona circulante. Não, o problema do mundo é que são os homens. O mundo tem que ser mais feminino, porque os homens é que são o problema. Porque tem muita testosterona, um homem é briguento, o homem faz guerra. Por quê? Porque ele quer provar que ele é macho e tal. Então, qual é a solução? A solução é tornar o homem menos masculino, mais feminino. A solução é o homem se feminilizar cada vez mais. Isso só tem criado milhões de mulheres infelizes, além de meninos e meninas completamente confusos. Completamente confusos. Eu vou contar aqui um segredo que só as mulheres conhecem. Desculpe, mas eu vou revelar, mulheres, eu vou revelar um segredo que vocês sabem, que vocês conhecem. Porque a mulher tem uns segredos que só elas sabem. Você já reparou que se você vai, um casal, convida um outro casal, vai a um restaurante. Estamos nós sentados na mesa, nós 4 sentados na mesa, e o homem, de repente, eu vou dar uma chegada no banheiro. Ele vai, tal, tem que fazer, ele volta, senta lá. Mas se uma mulher disser, vou no banheiro outro dia, eu também vou. Por que isso? Por que elas vão juntas no banheiro? Porque lá elas vão tramar alguma coisa. Elas vão planejar alguma coisa. Que você nunca vai saber o que é.
Você fica assim, eu acho que elas... Será, rapaz? O que elas conversaram lá? Aí o que eu fiz? Eu botei uma escuta no banheiro do feminino aqui, da igreja. E fiquei durante um mês escutando o que elas estão falando lá dentro. E aí eu descobri um segredo. Descobri um segredo que eu vou revelar. Desculpem as mulheres, mas eu vou revelar esse segredo aqui. Vou revelar. Mulheres desejam homens de verdade. Falei para vocês que as mulheres iam bater mais palmas e dizer mais amém do que os homens, não falei? Avisei. Eu já avisei. Eu vi muito homem ali assim. E as mulheres, pastor! Pum, cotovelada, toma jeito, tá vendo? O pastor fala, homem de verdade. Aí a pergunta é, mas o que é um homem de verdade, pastor? Porque quando a gente fala sobre isso, vem na cabeça um monte de imagem. E normalmente a imagem que vem na cabeça quando a gente fala sobre homem de verdade é isso aqui, ó. O que é homem de verdade? É um brucutu, é o camarada que chega, não, eu mando mesmo, comigo é assim, eu resolvo, eu pego lá o tacape, dou na cabeça da mulher, raspo pelos cabelos, vambora, mulher! Aliás, essa imagem aqui ficou muito parecida com um ex-presidente aí, mas não foi nada de propósito. Foi absoluta coincidência, eu não escolhi por causa disso. Foi absoluta coincidência. Mas o homem de verdade, o homem para valer não é o homem das cavernas, machão, que manda, que pode, que grita, fala mais alto. Isso não é homem de verdade. Isso é um cara inseguro que se protege em cima dessa imagem. Aleluia. Vou contar para você o que as mulheres dizem que é um homem de verdade. Homens de verdade são homens educados, gentis, românticos, moralmente fortes, responsáveis, com quem se possa contar, que estejam ao seu lado para dar suporte, carinho e amor. Faça chuva ou faça sol. As mulheres podem dizer amém. Podem dizer, é isso aí, pastor. Pode dar uma cotovelada no fígado do cara que está do seu lado aí. Isso aqui é que é uma definição do que é um homem de verdade. Um homem de verdade não é um brucutu com um tacape na mão, grosseiro. Não, um homem de verdade é isso aqui. É isso que as mulheres esperam de um homem. Gente, hoje, se você vai a um encontro, você está de olho numa menina, marca um encontro com ela, marca um jantar. Se você vai com seu carro e você, na porta do prédio dela, abre a porta do carro para ela entrar, politicamente incorreto. Mas eu quero saber quem é a mulher que não gosta do cara que abre a porta do carro para ela entrar. Levar flores? Cafona, politicamente incorreto. Quero saber qual é a mulher que não gosta de receber flores. Me mostra uma. Toda mulher gosta de ser bem tratada, gosta de ser elogiada, gosta de ser acarinhada. Toda mulher gosta. Agora, não, politicamente é incorreto, não. Ela que tem que pagar a conta, ela que tem que abrir a porta do carro para mim, ela que tem que me dar flores. Para com isso. Se põe no seu lugar como homem. Pelo amor de Deus. A Bíblia, ela mostra modelos de paternidade positiva e também mostra alguns modelos de paternidade negativa, que deveriam ser vistos e observados e estudados pelos homens. As reuniões de homens deveriam ser reuniões, em muitas delas, de estudo desse padrão, do que é uma genuína hombridade. Por exemplo, você olha para Davi. Por que eu digo para você que Davi foi um cabra macho para valer? Porque a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não é porque a Bíblia diz que Davi era um cara macho que falava, gritava e mandava. Não, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus é um homem para valer, é um homem de verdade. É esse homem que sabe lidar com as pessoas, que tem boa educação, que tem gentileza, que embora a testosterona produza nele a agressividade, ele sabe domar essa agressividade e direcionar essa agressividade para o bem. O sujeito, por causa da testosterona, pode ser um cara ganancioso, mas se ele for inteligente, ele direciona essa ganância e ele se torna um investidor, um empreendedor, um trabalhador. Amém? Então eu preciso saber que a Bíblia mostra esses modelos positivos e negativos. Por exemplo, Adão, ele foi um péssimo pai para Caim. Se você olhar e ler com cuidado, você vai observar que... Você acha que Caim nasceu ruim? Você acha que Caim já nasceu planejando matar o irmão? Não, ele se tornou aquilo que se tornou porque ele teve alguém que deu para ele, passou para ele valores, mostrou para ele exemplos. Adão, quando começou a criar os seus filhos,
ele já tinha perdido a glória de Deus. Ele já não era mais aquele cara que tinha aquela intimidade com Deus. E agora, então, ele, por conta própria, deixado por conta da cabeça dele, da carne, talvez ele não soube como educar o coitado do Caim. Então, quer dizer, o garoto está fazendo, está aprontando, deixa o garoto. Ah, não pode dizer não para o garoto, deixa lá, não tem problema nenhum. E tal, vai fazendo a vontade do garoto. Quando ele cresceu, não sabia ouvir não. Aí quando Deus olha para ele e diz assim, Caim, a tua oferta, isso aí é lixo. Vai e faz a coisa correta. Ah, não, eu não sei ouvir não gostei. Deus me falou, não, eu não gostei disso. Eu vou me vingar em quem? Quando Caim decide matar o irmão, de quem que ele estava querendo se vingar? Imagina de quem? Do irmão? Não, de Adão. Ele fez aquilo para ferir o pai. Talvez inconscientemente, mas ele fez aquilo para ferir o pai. Porque não era mais fácil, se ele tem raiva do pai, não era mais fácil matar o pai? Mas ele mata o irmão porque é o seguinte, se o pai morreu, acabou. Mas se eu mato o irmão, ele vai sofrer pro resto da vida. Mas de alguma forma, Adão aprendeu a lição. A Bíblia só cita o nome de 3 filhos de Adão: Caim, Abel e Sete. Aí a Bíblia diz que Adão então teve um outro filho, chamou esse filho de Sete, e a partir de Sete, passou-se a invocar o nome do Senhor sobre a face da terra. Ou seja, Adão olhou para esse novo filho que chegou, e ele disse, cara, eu errei pra caramba com Caim, deu no que deu, com esse aqui vai ser diferente. Esse aqui eu vou fazer diferente. Esse aqui eu vou educar de uma maneira que eu vou mostrar para ele que Deus tem que estar em primeiro lugar. Eu vou mostrar para ele que vale a pena servir esse Deus. Que se alguém errou com Deus, não foi Deus com a gente, fomos nós, foi eu que pisei na bola com Deus. Deus continua sendo bom, Deus continua sendo um guia fiel e vale a pena. E por causa disso, quando você olha para a geração que veio após Caim, não teve um que deu certo. Só deu bicho ruim, só deu coisa ruim. Olha para a geração de Sete, e a geração de Sete é descrita toda ela lá no livro de Mateus, perdão, de Lucas. Você vai ver que de Sete chega até Jesus. Por quê? Porque o que Caim recebeu, passou para o filho. O filho passou para o filho, para o neto, que passou para o bisneto. Só foi dando bicho ruim. Aquilo que Sete recebeu, passou para o filho, que passou para o neto, que para o neto, até chegar em Jesus. Olha a diferença que faz um pai, ou o modo como o pai passa certas coisas para os filhos. Olha a diferença que faz. Gênesis 22 fala de Abraão subindo o Monte Moriá, acompanhado de Isaac, que sem saber era a bola da vez, era o sacrifício. Olha só a situação. Abraão recebe uma ordem de Deus, o Deus que prometeu a ele um filho, e que nesse filho todas as famílias da terra seriam abençoadas. Agora Deus pega e diz para pegar esse filho e sacrificar. Aí Abraão obedece, pega esse filho, vai na direção do Monte Moriá, e o garoto olha e fala assim, peraí, tem alguma coisa esquisita aqui. Pai, eu estou vendo aqui que tem cutelo, tem a faca, tem a lenha, tem o fogo, mas não tem aí o animal do sacrifício. E Abraão responde para ele o seguinte, meu filho, Deus proverá para si um sacrifício. Deus proverá para si um cordeiro. Abraão estava tomando um ato de fé. Não é que Abraão fosse um cara frio, que resolveu levar o filho, e, bom, não tem problema nenhum, vou matar mesmo. Não. Abraão, no natural, estava num conflito danado. Caramba, como é que agora eu vou matar em sacrifício a esse Deus, o mesmo Deus que me prometeu me dar esse filho, me deu esse filho de forma milagrosa, agora esse Deus me promete, me pede para matar esse filho? Uma coisa eu tenho certeza, Deus não é maluco. Se Ele me pediu esse filho, Ele tem alguma saída, Ele tem alguma solução, Ele vai fazer alguma coisa. E a prova disso é que Abraão, quando ele sai de casa, vai ele, Isaac e 2 servos. Quando ele chega na beira do monte, ele olha para os servos e diz, fiquem aqui, porque eu e o rapaz subiremos, sacrificaremos e depois voltaremos. Ele não diz, depois eu vou voltar, porque em tese ele ia voltar sozinho. Mas ele diz, nós voltaremos. No meio do caminho, o garoto pergunta, onde é que está o cordeiro do sacrifício? Ele diz, Deus proverá para si o sacrifício. Ou seja, Abraão o tempo inteiro estava tomando uma atitude de fé. Deus não é maluco, eu conheço esse Deus, Ele é bom. Ele me pediu alguma coisa que parece uma maluquice, mas eu tenho certeza de que Ele vai providenciar alguma coisa. Ele vai prover. Amém. Aí eu te pergunto o seguinte, Abraão já tinha mais de 100 anos de idade. Isaac não era um garoto.
Isaac não era uma criança. Por quê que eu sei disso? Porque, em primeiro lugar, ele tinha força para carregar, tinha tamanho e força para carregar a lenha. Porque a Bíblia diz que foi ele que carregou a lenha. E não era pouca lenha. Porque para você consumir um corpo de ser humano numa fogueira, tem que ser muito fogo, é muito calor. Não é um foguinho qualquer, não. Precisa de muito fogo. Então, foi ele que carregou a lenha. Então, ele tinha tamanho e força para carregar a lenha, e ele tinha tamanho já em entendimento para saber o que era um holocausto. Porque ele não perguntou para o pai, mas, pai, o que é esse sacrifício? Ele disse, não, eu estou vendo aqui os elementos para um sacrifício de holocausto, que é uma oferta queimada. Eu estou vendo lenha, eu estou vendo fogo, eu estou vendo o cutelo, eu só não estou vendo o animal do sacrifício. Mas eu já entendo que isso aqui é tudo material para um holocausto. Cadê o animal, meu pai? Não, Deus proverá. Aí eu te pergunto o seguinte, se Isaac já não era uma criança, como é que ele se permitiu ser amarrado e deitado em cima de um altar para matá-lo? Olha só o que diz Hebreus 11, 17 e 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu filho unigênito, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Mas Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque de entre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ou seja, o tempo inteiro, Deus está dizendo o seguinte, Abraão está dizendo o seguinte, eu creio que esse Deus que me deu esse filho, agora ele me pediu esse filho em sacrifício, mas ele é poderoso até mesmo para, se for o caso, ressuscitar esse garoto de entre os mortos. Eu nunca vi ninguém ser ressuscitado, mas eu creio que Deus pode fazer isso. Era essa a fé que havia no coração de Abraão. A fé que ele tinha foi além dos sentimentos de dor, de sentimento de culpa, ou de pena, ou de medo. Ele disse, não, eu estou confiando nesse Deus. Essa ordem é uma ordem doida, mas Deus não é maluco, e ele vai providenciar alguma coisa, e se for o caso, ele é poderoso o suficiente para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Agora eu te pergunto, como é que Abraão, tendo mais de 100 anos de idade, consegue agora pegar Isaac, que não era mais uma criança? Alguns estudiosos dizem que Isaac tinha 15, outros falam que ele tinha 30 anos de idade. É uma faixa etária muito distante uma da outra. E eu não sei dizer para você se ele tinha 15 ou se ele tinha 30, mas no mínimo ele já era um rapaz com força suficiente para subir aquele monte carregando lenha. Ora, tu imagina, Abraão com mais de 100 anos de idade, chega agora lá em cima e diz, meu filho, vou te contar agora a verdade. O negócio é o seguinte, o sacrifício é você. Meu irmão, naquele instante, Isaac, garoto novo, ia passar sebo nas canelas, ia sair correndo, ninguém ia pegar ele, não ia ter Abraão no mundo que pegasse o cara. Você consegue imaginar um cara de mais de 100 anos de idade correndo atrás de um garoto de 20? Você consegue imaginar? O recorde mundial de 100 metros rasos ia ser batido até hoje, não ia ter Usain Bolt não, até hoje era que recorde mundial, Isaac. Que o cara ia sair vazado. Como é que ele conseguiu, como é que Abraão conseguiu agora pegar Isaac, amarrar e botar deitado em cima daquele fecho de lenha, naquele altar de lenha, para matar e sacrificar? A resposta é muito simples. O texto deixa implícito que Isaac possuía a mesma fé que o seu pai Abraão. Da mesma forma que Abraão cria que Deus era poderoso para trazer de volta alguém dos mortos, Isaac também cria. Por que Isaac cria a mesma coisa que o seu pai cria? Porque Isaac viu no seu pai exemplo. E ele simplesmente foi passando para o filho. Não é, meu irmão, não fique imaginando que era Abraão chamando Isaac, aula bíblica, senta aí. Olha, a fé, assim, Deus... Não. Não era discipulado, não era nada disso. Era simplesmente convivência e vivência. Não era um falso Abraão. Não era um Abraão religioso tentando mostrar religião para o filho. Era um Abraão que tinha um relacionamento com Deus e que isso vazava para os olhos, para os ouvidos e para a alma do seu filho. Isaac via isso no seu pai. Resultado, isso passou para ele. No momento em que ele disse, Isaac, é você, meu pai, eu creio igual a você. Deus é poderoso, pode me amarrar, pode me deitar aí, porque eu creio que Deus pode fazer o sobrenatural. Você não falou, pai, que Deus proverá? Eu creio, Deus proverá. Amém. E Deus mandou lá a provisão. Na hora que necessária, Deus trouxe a provisão. Porque ambos creram, não foi só Abraão que creu, ambos creram. Agora, me responda o seguinte, o que é educar?
Se você fosse fazer uma prova, e na prova viesse essa pergunta, o que é educar? Talvez alguns de nós fizessem uma baita de uma redação. Eu responderia com uma frase curta, educar é passar valores. Educar nada mais é do que passar valores. Quando você começa a entender e ver educar, não como disciplinar, bater, não, educar é passar valores. A maneira como você educa o filho muda. Porque não é simplesmente você dizer coisas. É você agir de forma coerente. Aquela filosofia que eu ouvia quando eu era criança, eu via muitos pais, de muitos amigos meus quando eu era criança, dizendo assim, meu filho, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O que adianta um pai chegar para o filho, meu filho, não fume, hein? Eu vi você fumando lá na esquina. Fumo dá câncer no pulmão, dá bronquite, dá asma. Não fume! Ô pai, mas você é uma chaminé danada que fuma igual um desesperado. Você sabe que isso é comprovado, que mais de 90% dos agressores de mulheres tiveram em casa um pai que agredia a mãe. E é incrível que esses caras crescem dizendo, eu nunca vou fazer com a minha mulher o que eu sempre vi o meu pai fazendo com a minha mãe. Mas o camarada acaba repetindo a mesma história. Por quê? Porque o que foi passado para ele são valores, e valores se enraizam na alma. Valores não se enraizam na mente, valores se enraizam no coração. Educar é passar valores. Educar, e a sua fé é o maior valor que você pode transmitir e também o maior legado que você pode deixar para os seus filhos. A sua fé. Da mesma forma que o valor mais valioso que Abraão passou para Isaac foi a sua fé, o maior valor que você pode passar para o seu filho não é casa, não são bens, não são ações da Bolsa de Valores, não é grana. O maior legado que você pode deixar para o seu filho é um exemplo de fé. A sua fé. Quando você vivencia a fé, quando você vivencia a graça, isso é passado como valor. Sabe, não é a questão de dizer para fazer e acontecer. Uma vez eu fui convidado para uma festa de celebração de aniversário de casamento. A pessoa que me convidou, eu era residente, era médico residente, e aí um dos médicos do staff me convidou para a sua festa de celebração de casamento, de aniversário de casamento. Eu achei esquisito ele me convidar, porque é uma pessoa bem mais velha do que eu. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém da minha faixa etária, só tinha gente bem mais velha. Ficamos eu e a Denise num canto lá, deslocados e tal. E eu fiquei querendo entender por que me convidou para essa festa. Eu não tenho nada a ver com essa festa. Não tem nada a ver com isso aqui. Por que ele me convidou? Porque nós éramos 3 residentes. Então, tinha que convidar os outros 3 também, né? Não só convidou a mim. Os outros 2, não só convidou a mim. Aí, no meio da festa, eu fui entender o motivo. Ele sentou perto de mim, começamos a conversar e tal. E ele falou, sabe, que eu te convidei porque eu queria que eu sei que você é um cara da igreja, e eu queria que você convidasse os meus filhos para ir à igreja. Porque eles estão agora numa idade complicada, 14, 15, 16 anos, e de repente é essa idade que começa a experimentar drogas, de repente aparecem aí más companhias, a gente não sabe, coisa e tal, e a igreja é um ambiente legal, um ambiente seguro. Queria que você convidasse os meus filhos para frequentar a igreja. E eu tive que dar um banho de água fria nele. Eu virei para ele e falei assim, vou ser muito sincero com você, isso aí não vai funcionar. Você quer que seus filhos vão à igreja? Você tem que ir à igreja. Eles até podem ir, se eu convidar, eles até poderão ir, mas você quer que realmente eles criem raízes na igreja, que eles sejam jovens fiéis, que estejam debaixo de uma doutrina sadia, convivendo com um grupo de jovens sadios, bacana, legal, então você precisa ir à igreja. Porque, meu irmão, exemplos falam mais forte do que teorias. A prática fala mais forte do que a teoria. E dentro de um coração de uma criança, alguma coisa começa a morrer, alguma coisa quebra quando uma criança vê um pai bêbado. Quando uma criança vê um pai violento, sendo mal educado, grosseiro, espancando uma mãe, alguma coisa começa a morrer. A criança não fala, a criança não expressa, mas ela começa a ter dificuldade no ensino, ela começa a ter dificuldade no relacionamento com as pessoas, ela começa a ficar tímida, ela começa a ficar introvertida, ela começa a dar sinais de que alguma coisa não está funcionando legal. E é simplesmente, às vezes, o exemplo de um pai. Não é a falta de cuidado da mãe, porque mãe sempre cuida, de um jeito ou de outro. É o problema, muitas vezes, do relacionamento com o pai. E a gente tem que estar muito alerta para isso. Algo de especial, também ao contrário, algo de especial acontece no coração de uma criança, quando ela vê um pai
sentado na sala lendo a Bíblia. Alguma coisa de especial acontece no coração de uma criança quando ela vê um pai indo à igreja. Quando ela vê o seu pai orando, liderando um grupo de conexão, servindo ao próximo em amor, exercendo compaixão e misericórdia. Quando ela vê esse pai abraçando os valores bíblicos, se tornando cada dia mais um homem de Deus, se tornando um homem brando, amoroso, porém firme e determinado. Algo de especial acontece no coração de uma criança quando ela vê isso. Alguém diga amém. Amém. Pelo menos as mulheres. Amém. Os homens também. Algo de especial acontece. Sabe, não é o camarada... peraí, meu filho está passando. Pega a Bíblia aí. A criança sabe. Você pensa que criança é boba? Você pensa que criança é boba? A criança percebe. Você acha que quando você dá aquele toque, não fala que a criança daí... A criança já... Aí mesmo que ela estica a orelha. Pensa que ela não percebe. A criança é muito mais esperta do que a gente imagina. Muito mais esperta. Eu me lembro de quando eu era criança. Caramba! Quem é que se lembra de quando eu era criança? Eu me lembro de coisas quando eu era tão pequeno, gente, que quando às vezes eu conto certas coisas, a Marcele puxou a mim nisso aí. Ela lembra de uns negócios de quando ela era tão pequena, que a Denise fala, não é possível que você lembra disso? Ela lembra. Lembro de coisas quando eu era bem pequeno. Criança marca essas coisas. E exemplo fala muito mais forte do que teoria. Provérbios 22:6 diz lá, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Meu irmão, eu preciso dizer isso aqui para você, presta atenção nisso aqui. Filhos amados, cuidados, orientados, jamais, em hipótese alguma, dão errado. Amém. Educar não é loteria. O mundo diz isso. E alguém dentro da igreja fala, não, mas eu já vi o pastor fulano educou os filhos e os filhos deram para o mal. O filho saiu desviado, foi para maconha, foi para droga, virou assaltante. Não é criar o filho com base na religiosidade. Criar filho com religiosidade é pior do que criar o filho no mundo. É melhor criar o filho no mundo do que criar o filho de base de religiosidade. De base de religiosidade o que ele vai ter é peso, culpa, conflito, cada vez mais, debaixo de legalismo, cada vez mais ele vai ter conflito. Mas um pai que genuinamente se torna um homem segundo o coração de Deus, esse filho no meio da história pode até se desviar, mas se o pai passou para ele valores se enraizam de um jeito que são como um imã, e mais cedo ou mais tarde aquele imã Deus vai puxar ele de volta. Pode demorar, mas ele vai voltar, por quê? Porque o que foi passado para ele não foram teorias, o que foi passado para ele foram valores, amém? Foram valores, e em hipótese alguma, filhos amados, cuidados, orientados, em hipótese alguma jamais dão errado. O mundo diz isso, não, pode dar certo, pode dar errado. Educação não é loteria, educar filho não é loteria. E a gente, mas pastor, quer dizer que os pais que seguem a palavra de Deus são inerrantes, não erram jamais? Erram, mas têm a hombridade de chegar para o filho e dizer, filho, me perdoa, papai errou. Eu nunca perdi o respeito dos meus filhos, por pedir desculpas a ele, por algum erro que eu tenha cometido durante a educação deles. Não foi uma ou duas vezes que eu cheguei para um filho meu para dizer, perdoa, papai exagerou no castigo, não era para você receber esse castigo todo. Eu exagerei, eu pisei na bola, e muitas vezes eu chorei abraçado com os meus filhos. Porque eu reconheci um erro. Quando um pai reconhece a hombridade de reconhecer um erro junto com o filho, ele está ganhando o respeito do seu filho, não está perdendo. Amém? Ele ganha o respeito do seu filho. E é isso que faz com que mais tarde, esses valores atraiam essa pessoa de volta para Deus. Se ela se desviar no meio do caminho. Agora, ouça o seguinte, eu disse para você, educar é transmitir valores. Ok. Pais e mães transmitem os mesmos valores. Não é que os pais transmitam mais valores do que as mães. Pais e mães transmitem os mesmos valores, só que esses valores são passados de modo diferente e são recebidos de modo diferente. O mesmo valor passado pelo pai é recebido pela criança de uma maneira. O mesmo valor passado pela mãe é recebido pela mesma criança de uma maneira diferente. Porque os dois se expressam de formas diferentes. Os dois se expressam de maneiras diferentes. Por exemplo, bater em mulher só faz de você uma pessoa diminuída no seu caráter e é algo inadmissível. Uma mãe pode ensinar isso para um filho? Pode ou não pode? Pode, mas só na teoria. Só na teoria.
Só quem pode ensinar isso na prática é um pai. Só um pai pode passar isso como um valor para o filho. E ele nem precisa dizer. Ele nem precisa dizer. Porque um filho, quando ele vê um pai que trata a mãe com respeito, com carinho, com amor, que quando se desentende, depois vai lá e conserta e pede perdão, quando um filho vê isso, ele não precisa que o pai sente com ele na sala para dizer: meu filho, bater em mulher, jamais. Seu caráter vai ser diminuído. E você... Não. Quando ele vivencia uma vida de carinho, amor e respeito, não precisa nem ensinar, o filho já sabe intuitivamente, não se bate em mulher. Não precisa de lei Maria da Penha. Para quem tem o coração de Deus, não precisa de lei Maria da Penha. Já tem a palavra de Deus. Amém? Honestidade, honradez, gentileza, boa educação, força de vontade e perseverança, respeito pelo próximo, autoridade sem autoritarismo, são alguns dos valores que devem ser aprendidos dentro de casa. Isso não é responsabilidade só da mãe, não é responsabilidade da escola, não é responsabilidade do Estado, nem é responsabilidade da vida. Não, aprende com a vida. Aprender com a vida é ruim demais. A vida te dá coças e mais coças. Você acaba aprendendo, mas aprende aos trancos e barrancos. E às vezes, quando aprendi, mas agora não adianta mais, porque o estrago já está feito. É preferível aprender antes com quem sabe mais do que você. Eu garanto que Deus sabe mais do que eu e você juntos. A gente precisa aprender com a palavra. Agora você pode dizer: pastor, mas eu não tive esse pai presente, que me ensinasse todas essas coisas, e eu fui aprender com a vida. E aí? E agora? Como é que eu resolvo essa parada? Ou você pode dizer: não, pastor, o que eu tive foi um pai autoritário, violento. E aí, como é que fica? Ou, não, pastor, meu pai era um camarada fraco e permissivo. Irmãos, essa história que a gente ouviu há uns anos atrás, você não pode dizer não para criança. Você se lembra dessa filosofia? Não teve uma época que o papo era esse? Não pode dizer não para quem que traumatiza. Quando você não aprende a dizer não na hora certa, você está criando um Caim dentro de casa. Essa história papo furado. A Bíblia diz que a gente tem que disciplinar o filho, sim. E tem mais o seguinte: eu, de preferência, acho que não se deve bater. Mas, de vez em quando, um tapinha não dói. Essa história não bater. Eu já vi história de criança telefonando para a polícia. Como é que é? Meu filho vai telefonar para a polícia porque eu dei-lhe um tapa na bunda. Então não vai ser mais na bunda, vai ser na cabeça. Logo, pedala, Robinho. Larga esse telefone aí, moleque. Tu tá maluco? Não é que já se viu um negócio desse? Respeita teu pai, rapaz. Não é que já se viu uma coisa dessa? Tá doido? Fumou maconha? Estragado ainda por cima? Não é que já se viu um negócio desse? Que história é essa? É óbvio. A criança está toda marcada, arrebentada, sangrando. Telefona para a polícia, chama todo mundo. Agora, vai me dizer que de repente, porque você já falou, já orientou, já disciplinou, já e tal, e continua na mesma, tapinha não dói não. De vez em quando um cascudinho, faz bem. Sabe aquele discreto, assim, ó? Pum! Comporta aí, menino. Fica quieto. E a criança só faz assim, ó. Funciona. Já levou um desse, Igor? No supermercado? No mercado? Às vezes funciona. Mas é justamente para isso, quando você não sabe como resolver, cara, meu pai foi violento, outro foi permissivo, eu não tive pai. E aí, é para isso que Deus está na sua vida, para te ensinar, para te dirigir, para te transformar. É exatamente para isso. O problema é o seguinte: você quer ser ou não ser? Nós, como homens do século 21, vamos assumir a nossa masculinidade ou vamos ficar em cima do muro? Não, é muita testosterona, me dá um pouquinho de estrogênio aí. É ruim, hein? Bota um adesivo daqueles aí. Presta atenção, pô. A questão é simplesmente essa. Vamos ser ou não ser? Quando você decide ser um homem segundo o coração de Deus, se tornar um homem de verdade,
Um homem segundo esses critérios que a gente apresentou aqui, o mundo vai te chamar de machista, retrógrado, fundamentalista, o diabo a quatro. Eu não quero nem saber o que o mundo pensa, o que o mundo acha. Porque quando o mundo, a situação lá fora fica esquisita, é a gente que eles procuram para pedir oração. Então eu não quero nem saber. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Amém? E eu garanto para você que a mulher que está do seu lado também quer. Vamos ficar de pé, porque a gente vai fazer uma coisa meio diferente aqui agora.